Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar com você de novo, depois de não podermos ter estado na terça-feira, devido a um pequeno contratempo de saúde, mas graças a Deus estamos novamente juntos, não somente como igreja, porém também virtualmente. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, de todos vocês que estão aqui, que hoje Ele possa falar ao coração de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial, uma mensagem que vai nos edificar espiritualmente no dia de hoje. Nós vamos falar sobre o seguinte tema, claro que depois do nosso ofertório, nós vamos falar sobre como eu sei se, caso eu morresse hoje, eu estaria pronto. Caso eu morresse hoje, eu estaria pronto para a eternidade. Pronto para entrar pelos portais celestiais. A segurança da salvação. Eu sei que pouco se fala hoje em dia sobre isso, porque fala-se mais sobre as bênçãos terrenas que Cristo comprou na cruz. É verdade que Cristo nos deu bênçãos terrenas. Cada pão que entra dentro da nossa boca tem a marca da cruz de Cristo e também a confirmação da sua ressurreição. A gente já vai ver isso. Fala-se muito da cruz, mas pouco da ressurreição. Não fosse a ressurreição, a cruz teria sido em vão. Nós vamos comentar isso mais tarde. Então, você que está nos assistindo, não desligue, continue nos acompanhando, porque eu tenho certeza, há coisas importantes, as quais Deus quer que você aprenda nesta ocasião. Mas antes disso, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Peço que todos tomem a Bíblia na mão. Salmos, capítulo número 75. Salmos, capítulo 75. Versículos 9 e 10. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém. Nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Deus deu promessa de que venceremos os ímpios afinal, não pela força das armas, mas pela força da fé. Irmãos, Deus fica muito contente quando nós nos apresentamos a Ele com gratidão, com louvor, reconhecendo muito que Ele tem feito nas nossas vidas. E uma das formas de reconhecermos, de agradecermos a Deus, é por meio dos dízimos e ofertas. Isso mostra que nós apreciamos devidamente aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo até hoje. Jesus não só morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje intercede por cada um de nós. Não fosse o trabalho contínuo dele, certamente nenhum de nós estaria aqui, porque nós não teríamos nem ânimo, nem desejo de nos aproximarmos de Deus. Portanto, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos estar louvando ao Senhor, e enquanto isso, aqueles que estão preparados, que possam vir aqui e trazer os dízimos e as ofertas, sabendo que estes serão usados para a pregação e propagação do Evangelho. Nós falamos todos os sábados, vou repetir, nós temos aqui folhetos, estudos bíblicos, está aqui, para que quem deseja possa fazer o seu evangelismo. Todo esse material é gratuito para que você não fique parado em casa e possa ganhar almas para o Senhor Jesus. E além disso também há missionários, há obreiros pagos que estão fazendo a obra. Não eu não vivo da obra, mas há sim aqueles que trabalham 100% na obra dentro deste ministério e estão se dedicando, estão ganhando almas para a honra e glória do Senhor. Tanto aqui no Brasil quanto fora também. Portanto, orem pelos nossos missionários, né? Eles estão fazendo a obra e vamos ser fiéis a fim de que a obra não pare. Vamos cantar?
coração, irmãos, porque o louvor não deixa de ser uma oração, não é verdade? Então vamos orar a Deus em forma de canto. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, doce voz eu escutei, com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, reconhecendo a Tua grandeza, nos ajoelhamos, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor venha nos renovar nesta ocasião. Amém. Derrame o Teu Espírito sobre a congregação que necessita e também sobre todos os que nos assistem virtualmente. Amém. Abençoa, Senhor, as pequenas contribuições que o Senhor nos tem permitido dar, para que elas possam render o máximo para a Tua obra. Amém. Também, Senhor, abençoa cada um no seu trabalho, nas suas atividades, para que possa ter o suficiente para si, para abençoar os pobres, os que realmente necessitam, e também a Tua santa causa. Pedimos a Deus que abençoe aqueles que estão em dificuldade financeira, que o Senhor possa resolver os seus problemas e que eles possam cooperar contigo mediante o trabalho diligente e a sábia administração. Pedimos a Deus que também nos dê capacidade para administrarmos bem os recursos que vêm a esta obra, sabendo que haveremos de prestar contas a Ti. E assim que o pouco renda muito, que muitas almas venham ter o conhecimento do Evangelho e venham aceitar a Tua mensagem por meio do emprego destes meios. Amém. É o que te pedimos a Deus. E ainda pedimos que o Senhor dê ao seu povo ouvido e coração aberto, para que possa receber a Tua palavra e ser transformado por ela. Amém. Que venha colocar em prática aquilo que há de aprender. E quero esconder-me na rocha que é Cristo Jesus, pedindo que Ele venha falar ao Teu povo com plena liberdade. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria convidar a todos para abrirem as Bíblias em Romanos, capítulo número 4. Romanos 4, verso 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25.
Ali, na verdade, o contexto, o que nos permite entender melhor o verso 25, inicia-se no verso 24, é onde nós vemos que o apóstolo fala do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Agora sim o 25. O qual ressuscitou, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então eu queria trazer uma coisa aqui para os irmãos. Olha que interessante. Jesus morreu pelos nossos o quê? Pecados. Agora, a Bíblia também diz que ele, vou escrever em azul, ele ressuscitou para a nossa justificação. Entenda-se aqui, perdão, para o nosso perdão. Até a propósito, estou escrevendo no quadro, me lembrei do apelo feito na semana passada. Queria agradecer aos irmãos que responderam ao apelo. Esta semana nós já fomos até a vidraçaria para ver o quadro de vidro. Já fizemos o orçamento e a perspectiva nossa é que dentro de 2 sábados nós já passemos a ter o nosso quadro de vidro. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando a obra e tocando os corações. Portanto, você que contribuiu para o quadro de vidro, você vai ver o resultado da tua contribuição, não no sábado que vem, porque não será possível instalar, mas no próximo sábado, daqui a 2 sábados, foi a promessa da vidraçaria. Deve instalar aqui entre quinta e sexta-feira anterior àquele sábado. Peço orações para que tudo possa correr bem e tenhamos o nosso quadro em nome de Jesus. Amém? Voltando aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A partir daqui nós podemos entender o seguinte: caso Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, estaríamos nós perdoados? Não. Porque para o nosso perdão e justificação ele mas então a morte dele não valeu? Será que foi isso? O que está em causa é o seguinte, meus queridos irmãos. Primeiro ponto é: caso Jesus não ressuscitasse, isso significaria que o sacrifício dele não foi perfeito. Certo? Aí estaria um problema. Se o sacrifício de Jesus não fosse perfeito, tampouco ele serviria para nos perdoar. Daí a razão de Jesus ter que ressuscitar. Ou seja, quando ele ressuscita, está demonstrado que a vida dele foi perfeita. Outro detalhe interessante aqui, que o perdão dos pecados envolve também o poder manifesto na ressurreição de Jesus. Que poder foi esse? Se você prestou atenção no versículo 24, é dito que nós, crentes, cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Deus. Esta é uma outra prova de que Jesus não era Deus. Ele estava efetivamente morto. Foi necessário que o seu Pai o ressuscitasse. Deus, o único Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele exerceu o seu poder para tirar Cristo da tumba. E é interessante por quê? Porque a nossa conversão, ela é comparada a uma ressurreição. Quem está em Cristo é nova criatura. O velho homem morreu. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Interessante? E aqui nós queremos chegar num ponto importante que é:
Como é que eu sei se eu hoje estou preparado? Se eu hoje encontro-me em situação regular diante de Deus, diante do céu? Tem como saber isso? Claro que tem. O apóstolo Paulo fala que na conversão nós passamos a conhecer o poder da ressurreição. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3, a fim de confirmar isso aí. Filipenses 3, versículos 9 e 10. Paulo diz o seguinte: e seja, Filipenses 3, versos 9 e 10. Paulo diz: e seja achado nele, entenda-se Cristo, está no verso anterior, seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo, conhecer a Cristo, e a virtude da sua ressurreição. Olha que interessante. Então o crente conhece o poder da ressurreição. Quando o drogado abandona a droga, quando o bêbado deixa de beber pelo poder de Jesus, quando o mentiroso passa a falar a verdade, quando o transgressor do sábado passa a guardar o sábado pelo poder de Deus, ele está conhecendo por experiência o poder da ressurreição. É o poder de te transformar numa nova criatura. É o poder de fazer você odiar o pecado e amar a justiça. E efetivamente praticar a justiça. Quem está ressuscitado vive, não está morto mais. Isso acontece na vida cristã. Quem está com Cristo pratica a justiça, vive, não está mais morto. Antes de conhecer a Jesus, ele estava morto em ofensas e em pecados. Ok, agora qual é essa virtude da ressurreição? Quem tem a virtude da ressurreição está, portanto, regular com Deus. Quem não tem a virtude não está regular com Deus. Pelo contrário, ele ainda está morto em ofensas e pecados. Abram lá em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo fala para os crentes. Ele diz o seguinte. Efésios 2, versículos 1 e 2. E vos vivificou, ou vos deu vida, de acordo com outras traduções, estando vós mortos em ofensas e pecados. São os mortos que caminham. Se você sair pela rua, você vai ver muitos mortos. Todos eles estão caminhando. Ninguém está no cemitério. Mas aos olhos de Deus estão mortos. São mortos espirituais. Trocando em miúdos. Versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, Satanás, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem está sendo guiado pelo inimigo a desobedecer a lei de Deus, andando pelas ruas, este é um morto que caminha, morto em ofensas e em pecados. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Estes são os que não conhecem o poder da ressurreição. Mas quem conhece o poder da ressurreição não anda mais na vontade da carne e dos pensamentos. Ele anda em outra vontade. E aí é que nós queremos chegar. Abram lá em Romanos, por favor, Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo número 8. Romanos 8, versículo 4 em diante. Para que a justiça da lei... Que lei é essa? Que lei? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, claro. Não pode ser a lei cerimonial, porque essa já caiu na cruz, certo? Deus não exige a ninguém sacrificar ovelhas hoje. A justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, como os mortos que caminham, mas andamos segundo o Espírito. Essa é a virtude que Deus envia a cada um de nós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado e ele trabalha dentro das nossas vidas, trabalha nos nossos corações, na nossa mente. Versículo 5. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verdade, né? Pessoa que está aí andando no caminho da impiedade, faz o que bem entende, ou o que o nariz aponta, como nós dizemos, né? E essa pessoa não está desejosa de obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus. Muitas vezes, quando você fala da lei para esta pessoa, você diz, olha, Deus não gosta. Ela fala, vamos parar com essa conversa de religião, né? As pessoas não querem escutar. Então, esse é o que está andando segundo a carne. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui está a chave. Quem é de Deus conhece o poder da ressurreição, a virtude da ressurreição. E a virtude da ressurreição é o Espírito Santo. Está aí o erro de quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, é um Deus. O Espírito Santo é a virtude que Deus usou para ressuscitar Jesus. É a virtude da ressurreição. E é a virtude que Deus usa para ressuscitar a nossa alma, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Essa é a virtude de Deus. Quem não tem este Espírito não é dele. Quem tem, é. Antes de avançarmos em Romanos 8, eu queria convidá-los para abrirem em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo número 1, só para confirmar uma coisa. Efésios, capítulo número 1. Vamos esperar todos acharem. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Paulo fala de Cristo e diz, Efésios 1, versículos 13 e 14, ok? Paulo diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor. Há um tempo atrás, nós víamos na televisão as pessoas indo lá na Caixa Econômica, fazendo fila no penhor. Não era assim?
O penhor o que era? A pessoa fazia um empréstimo e ela deixava como penhor joias para poder efetuar aquele empréstimo. E as joias ficavam ali, eram a garantia que o banco tinha do que você ia pagar, certo? Garantia de pagamento. Então Deus deu algo para nós para que fosse o penhor, a garantia de que o céu é nosso. E qual é o penhor? É o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós podemos voltar para cá. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então ele ressuscitou para poder enviar a nós o Espírito Santo. Nenhuma pessoa usufrui os benefícios da justificação se não receber o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai usufruir, quer dizer, ninguém vai ter todos os benefícios da justificação enquanto não receber o Espírito Santo. Jesus fala disso em outras palavras. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo como Espírito nos nossos corações, na nossa consciência. Se alguém abrir, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele faz? Entrarei. E quando ele entra, esta pessoa tem o Espírito de Cristo. Esse é dele. Esse está justificado. Este tem o Espírito Santo. Mas enquanto a pessoa não abre, ele tem o Espírito Santo? Não. Então ele está justificado? Não. Isso quer dizer, ele usufrui de todas as bênçãos da justificação? Não. Vamos falar assim que fica melhor. Tá certo? Vamos voltar para Romanos capítulo 8 e avançar. Nós vamos ler o verso 9 e avançar até o versículo 11. Romanos 8, versos 9 até 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que ele está dizendo aqui? Na prática quem tem o Espírito de Deus está negando o eu. Esse tem o Espírito de Deus. Quem não está negando o eu, e está falando, mas só hoje, só, né? Mas isso aqui e tal. Esse aí, ele está dizendo para Jesus, o Senhor não entre na minha porta não, porque eu ainda tenho que fazer algumas coisinhas, e o Senhor não pode estar presente enquanto eu faço, então deixa que eu faça, e depois que eu fizer, aí a gente conversa. Não é assim? Quantas vezes o ser humano diz assim para Jesus? Não é verdade? Espere. Mas a Bíblia diz que Jesus está na porta e bate. Será que ele desiste? Eu me lembro, certo dia nós estávamos em casa e eu não me sentia bem. Daqui a pouco eu ouço umas palmas lá. Eu olhava no relógio, estava muito cedo. Aí eu pensei, não vou levantar. Mas a pessoa, o que ela fazia? Bom, finalmente minha esposa, graças a Deus, foi atender. Mas, meus queridos irmãos, isso ilustra um pouquinho o que Jesus faz nas nossas vidas. Ele está batendo, batendo, batendo. E muitas vezes, porque a gente gosta do pecadinho ali, tá bom, mais tarde, Senhor. Só um pouquinho, já vou. E no já vou, eu vou fazendo o que eu quero. Quem tem o Espírito de Cristo não está fazendo a sua vontade carnal, mas ele está cumprindo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é revelada por meio da sua santa palavra, a Bíblia. Mais especificamente,
por meio dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que proíbem a idolatria, culto a imagens, proíbem a veneração a imagens, o inclinar-se a imagens. Eu falo porque daí surgem as desculpas, né? O tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado e etc, etc, etc. Quem está no Espírito, quem tem o penhor, quem está pronto para hoje encerrar o seu caso, é quem está negando o seu eu. Quem está com o auxílio de Cristo andando no bom caminho. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, portanto, examine-se cada um a si mesmo. Ah, eu vou andar amanhã, puxa, não sei se eu estou garantido. Você tem como saber? Avalie. Você está fazendo a tua própria vontade ou você está fazendo a vontade de Cristo? Você está obedecendo o que você acha ser certo? Ou você viu qual é a vontade de Deus na sua palavra e está obedecendo? Você está fazendo aquilo que o pastor disse ou aquilo que você descobriu na Bíblia ser a verdade? Fazer o que o pastor diz não é garantia de que a pessoa é crente. É interessante, né? Deus falou que nós vamos ser guiados pelo pastor, é assim? Não, pelo Espírito. Pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. Tanta gente, né, às vezes escuta uma coisa e fala, não, vou perguntar para o meu pastor para ver se é assim. Poxa, que tal perguntar para o pastor de todas as almas que é Jesus? Vai na tua casa, abre a Santa Palavra, você que tem a Bíblia católica, você que tem a Bíblia evangélica, abra lá. Os livros inspirados são os mesmos em ambas as Bíblias, tá? Tem 7 livros que não são inspirados, estão lá na Bíblia católica. A história mostra o porquê eles não são inspirados, não é o foco agora, nós falarmos disso aí. Mas há um vídeo no qual nós tratamos deste assunto, que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica. Mas resumo no seguinte, as partes inspiradas são as mesmas. Se você não quer ler o que não é inspirado, então evite os livros de Macabeus 1 e 2, Tobias, Judite, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Ok? Então, irmãos, voltando aqui. O Espírito é o penhor. E no versículo 11 está escrito, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Está vendo como é que o Espírito é relacionado com a ressurreição aqui? Interessante isso, né? O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Quem foi? Deus o bateu. Está lá em Atos. Atos 2, versos 32 e 33. Deus ressuscitou a Jesus. E ele usou o seu poder, o seu Espírito. O Espírito é o poder de Deus. E esse mesmo poder de Deus, Jesus obtém e envia para cada um de nós. É desse jeito que Jesus bate a porta dos nossos corações. E aqui nós vamos entrar um pouquinho no mistério da salvação. Abram lá comigo, em Romanos 5, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ver se fica fácil, talvez, explicarmos aqui. O que é que aconteceu lá na cruz do Calvário? Nós lemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então ele deu satisfação para todos os nossos pecados. Vamos lá para Romanos capítulo número 5. Versículo 16. 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou.
Porque o juízo veio de uma só ofensa, um só pecado, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aqui o apóstolo Paulo está falando do que aconteceu com a raça humana como um todo. Ele diz que o nosso problema foi criado por causa de um pecado. Qual pecado foi? Desobediência, né? Comer da fruta proibida, não foi assim? Então, quando comeram da fruta proibida, uma maldição, uma consequência chamada aqui de condenação, ela caiu sobre todos os seres humanos. E está até hoje. Certo ou errado? Errado. Não, Jesus. A condenação não está até hoje. Ah, olha que interessante, porque está escrito aqui. Né? Às vezes a gente olha só por isso que eu falo. Nós não temos que ficar com os olhos pregados só nas notícias ruins que aparecem por aí. Todas essas são consequências do pecado, certo? Mas nós temos que olhar as consequências do ato de Jesus. As consequências da virtude de Cristo. Do que Ele fez. Versículo 16 ainda. O juízo veio de uma só ofensa. Comeu da fruta, veio o problema. Está aí a televisão colocando para nós a consequência do problema. Continue olhando lá. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Olha que interessante. Adão pecou, aí ele foi expulso do Éden junto com Eva, aí tiveram filhos, netos, etc. E todos eram pecadores. Então, de uma ofensa, agora o problema se multiplicou, porque viraram muitas ofensas contra Deus. Não é verdade? Até hoje, Deus é ofendido pelas coisas que se fazem. Só que daí, um dom gratuito foi dado e ele resolveu o problema de todas estas ofensas. Qual foi o dom gratuito? Qual foi o dom gratuito, meus queridos irmãos? Vamos ver? Versículo 17. Por quê? Se pela ofensa de Adão, de um só, a morte reinou por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem foi? Jesus Cristo. O dom gratuito é Jesus. Ele é o dom. Então, para resolver o problema de todas as ofensas, Deus deu o seu Filho. E aí o seu Filho morre na cruz do Calvário. Isso quer dizer que foi dada satisfação para todos os pecados. Então, a condenação estava sobre toda a humanidade. Só que agora, na cruz, Deus reverteu a condenação e Ele colocou o quê? A bênção. A bênção. Eu sei que no mundo evangélico, né, muitas vezes você pergunta para a pessoa: e aí, irmão, como é que você está? Estou na bênção, irmão. Né? Nós devíamos dizer isso sempre. Nós sempre estamos na bênção. Não fosse por Jesus, nós já estaríamos mortos. Nós já estamos na bênção. Nós estamos vivos. Isso é resultado do grande sacrifício do Senhor Jesus. Nós estamos na bênção. Então Ele reverteu isso aqui. Então acontece que a humanidade que estava condenada, agora a humanidade passa a estar o quê? Justificada. Da parte de Deus está resolvido. Então por que nem todos vão ser salvos? Sabe por quê? Deus vai respeitar a escolha de cada um. Nem todos vão querer ir para o céu. Certo? Vão haver aqueles que vão dizer: eu não quero. E Deus vai respeitar. Esta é a única razão pela qual nem todos vão ser salvos. Mas Deus não se limita a só a deixar a pessoa saber essa história e dizer sim ou não. Deus é o pai que o ímpio chama de pai chato. Sabe o que é pai chato? Ou mãe chata? Aquele que fica insistindo, né? Vamos filho, vamos. Né? Na verdade, a insistência do pai e da mãe é aquela motivação para o filho tomar jeito, né? Andar no caminho certo. E Deus faz a mesma coisa.
Como assim? A gente vai entender, é simples. Quando veio a cruz do Calvário, então a humanidade, vou escrever aqui, humanidade foi o que? Perdoada. A ressurreição de Jesus foi a prova de que o sacrifício foi suficiente. Ok. Humanidade perdoada. Daí Deus parou por aqui, ficou de braços cruzados, esperando cada um buscá-lo. Foi assim? Não. Ou esperando cada um viver, dizendo, estou na bênção. Também não. Abram lá em João, capítulo 16, versículo 8. E aí nós vamos conectar com o que nós estudamos até agora. João 16, versículos 7 e 8, na verdade. Todavia, disse Jesus, digo-vos a verdade. João 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é o Consolador? Espírito Santo. Mas se eu for, Jesus disse, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo ia atuar aonde? Só nos crentes, é isso? Não. Em toda a humanidade. Então a gente volta aqui, olha só como é que Deus trata o problema. Toda a humanidade estava sob condenação, mas Deus resolveu o problema para todos através do dom de Jesus. A humanidade foi perdoada. Mas nós já estudamos aqui que quem nasce, nasce com o passaporte para o céu, não é assim? Porque foram perdoados. Só que nós estudamos que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus é que tem o penhor, a garantia de estar no céu. Então como é que Deus faz? Quando a pessoa nasce, Deus já está atuando nela por meio do Espírito Santo. Então agora aqui já começa, a humanidade está perdoada, então já começa a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus teve que morrer para ter o direito de enviar o Espírito Santo, aquele que foi prometido desde a eternidade para nós. Está lá no livro de Hebreus. Vamos abrir? Hebreus 9. Até aqui todos estão entendendo? Quem não está entendendo? Deixa eu ver as mãos. Todos entenderam? Amém. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Está aqui. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, esperando que ele pudesse subir ao céu e receber o dom do Espírito Santo. Aí ele ia receber o poder do Espírito Santo e ia derramá-lo sobre nós. Esta é a segunda fase do plano da redenção. E aí, quando esse Espírito é derramado sobre nós, continua o verso, este Espírito purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Versículo 15. E por isso
é mediador do novo concerto. Jesus está intercedendo no céu justamente para obter uma porção do Espírito Santo e enviá-la para nós. Para garantir que nós tenhamos o penhor, para garantir que nós possamos entrar no céu. Entendem? Irmãos, aqui está. Nós temos que entender a grandiosidade do que Deus faz por nós. Deus resolveu o nosso problema aqui. Mas além disso, Ele enviou o Espírito Santo para bater nos corações de todos. A Bíblia fala sobre João Batista o seguinte: será cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Então, olha só como Deus atua para nos salvar. Quando Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. E aí, ele continua batendo. Desde que a criancinha nasce lá, né, Deus está atuando na vida, naquela pequena vida ali. E aí você olha para isso e fala: poxa, então como é que alguém pode se perder? Pois se ele nasceu, está perdoado. Aí ele precisa do penhor da herança, mas quando ele nasce, Deus já manda, né? Então como é que ele vai se perder? Só tem um jeito: se ele ativamente resistir ao Espírito Santo de Deus, ao toque do Espírito Santo. Abram em Atos capítulo 7, olha só o que Estevão falou para os judeus. Atos capítulo número 7, versículo número 51 em diante. Olha quem se perde. Homens de dura cerviz. O que é isso, dura cerviz? Hã? É. Duro de se vergar, né? Dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Reprovação direta, né? Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, este aqui é só um pequeno exemplo do que pode acontecer hoje em dia, não é verdade? Então, existem aqueles que estão andando em direção ou na direção de Deus, e existem aqueles que estão resistindo ao Espírito Santo. E como é que a pessoa resiste? É mais fácil do que parece, né? Porque Deus levanta alguém, vem e fala com você: olha, isso aí não é certo. Quem é esse para me dizer? Olha a vida dele. O que está acontecendo aqui? Resistência ao Espírito Santo de Deus. Ou você está achando que Deus vai mandar Jesus em pessoa para te advertir. Quem esperar isso aí vai esperar sentado e vai se perder. Quem se justificar com o argumento de que quem está vindo me acusar é pecador também, então esse vai se perder. Muito se ouve, né? Ah, quem está sem pecado atire a primeira pedra. Ô, ledo engano. Quem pode falar isso com propriedade foi só Jesus. O resto, todos nós temos que andar na humildade, né? Entendendo o seguinte: se alguém falou, é porque alguma razão deve ter. Dificilmente alguém fala sem ter nenhuma razão, certo? Claro que quando o diabo usa a boca de uma pessoa, você não vai dar ouvido. Mas, se alguém falou que você não está andando de acordo com a palavra e você sabe que não está mesmo, melhor escutar. Né? Não adianta falar: ah, sou pessoa de opinião forte. O inferno vai estar cheio de pessoas de opinião forte lá. Ó. Vão queimar bastante, inclusive. Porque vão ter feito muita coisa errada, né? Agora, o céu, ele vai estar cheio de pessoas que elas
se submeteram à ação do Espírito Santo de Deus, que elas eram de consciência sensível. Quando Deus falava através de uma pessoa, elas escutavam. Quando Deus falava através de quem fosse, elas paravam para meditar e diziam, não é que tem razão? Né? Então, meus queridos irmãos, é por isso que lá no Apocalipse Deus fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória. Temor de Deus é isso, sabe? Quando alguém fala uma coisa que é certa, você não fica com aquele orgulho de opinião. Não, você escuta e põe em prática. Quem faz assim, tem o penhor do Espírito. E o apelo do Senhor é para que nós andemos sem perder o penhor, sem perder a garantia do céu, sem perder o Espírito de Deus atuando em nossos corações. Se hoje ouvirdes a sua voz, nós vamos terminar com esse verso. Se hoje ouvirdes a sua voz, 2 Coríntios, o que diz lá? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Segundo Coríntios, capítulo 6. Versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus em vão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem gostaria de dizer hoje a Deus, Senhor, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu não quero endurecer o meu coração. Eu quero todos os dias ser guiado pelo seu Espírito. Que assim seja, meus irmãos. Nós temos ainda uma caminhada pela frente. Mas a vitória é certa. Basta nós abrirmos o nosso coração. Quem abrir, Jesus vai entrar. E nunca vai se perder. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tão grande salvação que o Senhor propiciou para todos nós. Nós vemos que muito o Senhor tem feito. Razão pela qual nós não queremos perder a oportunidade. Por isso queremos dizer hoje que abrimos a porta dos nossos corações para Jesus. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, nos dê força, Senhor, para negarmos o nosso eu, para andarmos em harmonia com o que o Senhor deseja. E que sempre sejamos achados assim. Para quê? Quer a nossa história se finde hoje, quer em outro dia, sejamos achados fiéis e não recebamos a tua graça em vão. Pedimos que o Senhor abençoe todos que estão aqui na igreja, como também todos os que nos assistem virtualmente. Que também eles, Senhor, abram os seus corações, tenham a verdadeira experiência e em todo momento tenham o penhor consigo, o Espírito Santo atuando e guiando as suas vidas para andar em obediência aos teus 10 mandamentos. Despede-nos na tua paz, guia-nos a fazer a tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você que nos assiste, queria estender o convite para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para terça-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou então,
Ao vivo, você nos assiste pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando que se você quer fazer parte deste ministério, quer congregar conosco, nosso contato é por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Será uma alegria para nós podermos te ajudar nesta caminhada. Se é o teu desejo, entre em contato. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.